Olá! Sejam muito bem-vindos a mais uma live de esquenta da nossa nova mentoria A Travessia, que irá começar em março, mas que até lá nós faremos ainda muitas lives entregando muito conteúdo para vocês. Então aproveitem, venham com a gente, porque vai literalmente ser um esquenta para a gente fazer a travessia da nossa vida, independente de quem vai participar ou não da mentoria. Eu garanto a vocês que nós vamos trazer aqui, nesse finzinho de mês de janeiro e fevereiro, muitos temas relevantes que vão fazer a diferença e que vão trazer muitos insights. Até porque eu conto com a presença dos meus dois amigos incríveis, esses terapeutas maravilhosos que vocês já conhecem, a maioria, que eu já vou chamar, que eles já estão aqui. Que são o Vitor Diamantino, que é constelador familiar, e a Patrícia Pia Oficial, que também é uma grande estudiosa de epigenética, coach, terapeuta de bioquineses, terapeuta multidimensional. Todos nós temos a paixão pela física quântica em comum, então a gente traz também esse olhar, né, para a gente poder sempre potencializar os nossos tratamentos. Então nós vamos unir forças para fazer algo incrível, algo realmente inédito. Vai ficar muito completo esse nosso trabalho. Então deixa eu já ver aqui, cadê o Vitor Diamantino e a Patrícia Pio? Deixa eu mandar um convitinho aqui para eles, pessoal. Espera um minutinho, vem entrando enquanto isso. Vitor e Patrícia, vocês podem me mandar um convite, porque eu tô clicando no nome de vocês e não tá aparecendo aquela opção de convidar. Então me manda um convite, por favor, que aí eu acho que fica mais fácil. Por favor, não vi o seu. Boa noite, pessoal. Boa noite. Oi, Pronto, já aceitei, já vão entrar aqui. Kel. Tudo Boa bom, Patrícia? noite. Boa Tudo bem? Deixa eu arrumar aqui noite. a câmera. Oiê! Chegamos! Olá! Boa noite. Oi, Vitor. Tudo bom, pessoal? Todo mundo que vem nos prestigiar, sejam todos muito bem-vindos. Estamos todos chegando aqui para esse momento tão importante, falar de um tema tão relevante em nossas vidas, né? E aí, como é que vocês Maravilha. estão? Estão empolgados por esse tema? Eu estou empolgadíssima. Empolgadíssima. Gente, vocês não sabem, hoje eu até estudei minha árvore genealógica. Eu vou trazer algumas coisas interessantes aqui. Calhou bem no dia chegar essa informação para mim, bem na live de hoje. Então, muito legal todas as pesquisas que eu fiz e o assunto que nós vamos abordar também, né? Então, eu estou empolgadíssima. E vocês? E eu estou, além disso, hoje eu acabei de sair de uma constelação, né? Geralmente em dias de live eu evito de fazer constelação, porque existe uma carga muito forte, né? Mas eu fico tão feliz ao mesmo tempo de poder ajudar alguém a chegar na solução. Depois de tantos emaranhamentos, tantos desafios, a pessoa perceber ali o prazer dela sair de um lugar disfuncional e caminhar para um lugar mais saudável, perceber que essa força sempre esteve dentro dela, né? Eu acho que esse é o grande objetivo de todo mundo, perceber que às vezes a gente compensa algum vazio fora, né? Com a busca pelo dinheiro, até mesmo a busca pelo dinheiro em excesso, a busca por comida, a busca por prazeres imediatos. Na verdade, muitas vezes é uma falta que a gente está buscando compensar de alguma coisa que a gente carrega dentro. Né? Mesmo. Vitor, aproveita e já fala um pouquinho, porque tem muita gente que pode não te conhecer. É sempre bom a gente se apresentar, né? Porque tem gente vindo através de mim, através da Paty, através do Vitor. Então, aproveita e já pega a palavra aí e fala um pouquinho do seu, um resumo, né? Que você é constelador familiar, um pouco do seu olhar, que a gente vai trazer aqui sobre esse tema. Cada um vai olhar, né? Mas trazendo um pouco das suas especialidades também. Ah, perfeito. Pessoal, então, um prazer. Sou Vitor Diamantino, atuo com as constelações familiares, mas não cheguei de paraquedas, né? Foi através de muitos desafios, através de muitas negações, negaram a nossa história muitas vezes. E hoje eu sou apaixonado por esse movimento que primeiro me ajuda a me curar para depois ajudar os outros. A constelação nada mais é do que a nossa reconciliação com o nosso passado, com os nossos ancestrais, com o que veio antes. Porque muitas vezes a gente carrega culpas, a gente carrega dores que nem são nossas, é apenas um padrão que existe no sistema.
que a gente precisa se libertar disso de alguma forma. E como vocês vão descobrir isso hoje na live. Isso aí. Muito bom. E você, Paty? Fala um resuminho aí, né? Sensacional. É o que a Kel falou, né, gente? Então, eu sou uma apaixonada pela neurociências e epigenética, já vem da minha primeira formação em medicina veterinária, depois Escola Paulista de Medicina, residência com a parte da imunologia. E aí, depois eu fui para a área do coaching, e depois da área do coaching para terapia energética, neurociência, e hoje em dia eu trabalho com estratégia, né? Então, é uma estratégia que eu utilizo, para mente consciente, mente subconsciente, energia, então, ou seja, integração para que a pessoa possa acessar, né, o seu potencial, o seu mundo interno, para que ela possa transbordar. Então é isso. É um resuminho. Muito bom, muito bom, muito bom. E, gente, então vocês viram que nós estamos aqui muito bem equipados, né? Com o olhar da constelação sistêmica, familiar, da epigenética, da física quântica, das neurociências. É uma das bases também do meu trabalho, né? Eu me baseio muito na psicologia transpessoal, que une também um olhar mais espiritualista, holístico, um olhar baseado nas neurociências, que é a minha formação em neuropsicoterapia, a minha especialização em hipnose clínica. Então, na nossa mentoria, que mais para frente a gente vai falar um pouquinho melhor sobre isso, a gente vai juntar todas essas técnicas, então vai ficar muito completo, né? A gente vai fazer meditações, exercícios, vivências, dinâmicas incríveis. Mas até lá, que isso daí vai ser para março, né? A gente vai entregar aqui muito conteúdo, já fazendo literalmente esse esquenta, para a gente ir refletindo sobre tudo isso, esses temas que são tão importantes e que, inclusive, a gente juntos nas nossas reuniões, a gente foi definindo justamente por ordem de importância, né, do quanto a gente vê, do quanto é recorrente. Então, assim, essa questão dos padrões familiares, como influenciam a nossa vida, como influenciam os nossos padrões. Então, já vou até dar uma palhinha aqui, começar, e aí a gente vai trocando, adicionando aí os olhares, né? Mas, basicamente, relembrando pela própria psicologia, né? É o nosso primeiro ambiente. Quem são os nossos primeiros mestres, nossos primeiros professores, literalmente, na vida? São nossos pais, nossos cuidadores. Esse primeiro ambiente é muito importante, né? Seja esse primeiro ambiente com os cuidadores, como depois ali na escola, os primeiros amiguinhos, os primeiros grupos, tudo isso, a criança principalmente, ela está muito sensível, muito aberta para fazer essas conexões ali, essas sinapses neurais baseadas nessas primeiras experiências. Então, realmente, por aí a gente já imagina o quanto é forte, o quanto já influencia muito, né? Realmente são os nossos primeiros modelos para tudo, modelo de amor, modelo do que é certo e do que é errado, de família, modelo de relacionamento, o que significa ter dinheiro, trabalhar, tarara, o que significa ter sucesso. Todos esses conceitos vêm muito desses primeiros modelos e da influência desses primeiros pais ou cuidadores, né? E isso sem contar, que o Vitor vai comentar depois, né, a Paty também, sobre as influências ainda ancestrais, que já vem no nosso DNA, né? Mas, ok, a Paty vai falar um pouquinho de epigenética, podemos mudar tudo isso. Com a consciência, a gente vai mudando, né? Com a conscientização. Então, através das diversas técnicas que nós utilizamos, já queremos dar a boa notícia. Trauma tem cura. Mas o que eu quero com vocês e para todos nós, e temos que nos lembrar disso o tempo inteiro, eu sempre falo isso, é que tem que ter paciência, resiliência, porque muitas vezes é um processo, né? Eu acho que não tem nada assim milagroso, por mais que a gente aqui, nós três, trabalhamos com técnicas de ponta, abordagens muito dinâmicas, e que eu considero que trazem realmente um olhar muito completo sobre tudo isso, mas mesmo assim, gente, a gente tem que ter paciência, entender que é um processo, que é um exercício diário, e que muitas vezes isso é até a coisa mais importante que a gente vai fazer na vida. Não é só assim, só um detalhe ali, tá, tô fazendo isso, tô fazendo aquilo, papapá, na minha vida, mas tem aquilo ali que ainda não resolvi. Já parou para pensar que, de repente, aquilo ali que você ainda não resolveu é a coisa mais importante que a sua alma tem até como proposta, né? Então, assim, não vamos minimizar a importância disso, vamos reconhecer essa influência e, principalmente, identificar, que eu acho que é o que a gente mais visa
né? É ir identificando. Isso aqui peguei daquela tal experiência lá com meu pai, com a minha mãe, com aquele primeiro ambiente. Isso é bom ou não é tão bom? Se for bom, ótimo, né? Os bons valores, os bons comportamentos, obviamente, vamos deixar aí. Agora, o que não for bom, a gente pode mudar. Isso é o que as neurociências vêm nos dizer, que nós podemos sempre fazer novos reaprendizados, novas sinapses, novas conexões neurais, né? Quem quer comentar? Eu acho que, sem dúvidas, a Paty pode trazer uma reflexão, né, sobre a neurociência. Eu gosto bastante porque hoje eu percebo que o movimento das constelações, Bert Hellinger não se preocupou em basear a metodologia científica por trás do que acontece nos movimentos. Mas hoje a gente vai percebendo, por meio da evolução da ciência, que tudo está conectado. O nosso corpo é o primeiro modelo de conexão integral de todos os aspectos. Então, nós fomos criados sob esse viés, né, da separação, os nossos pais, os nossos avós, bisavós. Só que isso já não está mais dando certo. Isso não está mais dando certo na política, em países, porque a gente está vendo que tudo funciona de forma coordenada. Se alguém tenta tirar proveito de uma área, a outra área vai sofrer, mas no todo aquele sistema também sofre. E isso acontece também na nossa vida. Por isso que reconhecer esses padrões, associar essa questão da visão sistêmica, junto com a ciência, com aquele trás da psicologia, com todos os aspectos um todo, né, cognitivo, comportamental, nos ajuda a sair de um padrão A para um padrão B. Mas isso não é fácil, né? Primeiro, a gente precisa identificar. E o que é identificar? Identificar é você se tornar consciente. Por isso, diferente de uma metodologia como a terapia continuada, que a Kel trata dentro da psicologia, que é muito importante, a constelação é feita em uma única sessão. Eu sei que existem consteladores que falam, faz uma constelação, duas constelações, três... Não, a constelação ela precisa ser feita em apenas um único momento. E para isso você precisa ter motivação e energia, que são dois aspectos que fazem aquela mudança ganhar força. E quando você compreende, identifica essas dinâmicas que estavam ocultas no seu sistema, você passa a ter uma nova ótica sobre isso. Porque como a Kel falou também, não será fácil, é um processo. Você mudando, você muda todo um sistema, toda uma parte que existe por trás. Só que para isso, primeiro você vai ter que se tornar consciente disso. E quando essas dinâmicas chegarem, elas vão voltar. Isso que é um ponto importante. A vida não vai ser sobreviver qual é o nome daquele algodão doce? Você não vai viver em algodão doce. Uma hora você vai cair, porque uma hora você baixa a sua energia. Só que agora, sabendo como identificar esses padrões, né, utilizando todos esses conhecimentos integrados, você vai ter uma possibilidade mais fácil de sair disso. E aí, Paty, é com você, porque né, a gente até teve aula essa semana aí sobre os padrões, as ondas cerebrais, e você acha que vai falar melhor do que eu sobre isso. Então, agora é com você. Conta aí um pouquinho pra gente. Deixa eu só complementar com uma frase, né, Vitor? Você falou não vai ser fácil. Não vai ser... Ninguém falou que ia ser fácil, mas sim que valeria a pena. Eu adoro isso. É bem isso, né? E vale muito a pena. Vale muito a pena. Quando você começa a se tornar consciente, aí se torna um jogo estratégico. Você já não está mais realmente refém ou vítima de uma situação. Então, o que aconteceu? Foi muito interessante porque hoje eu comecei a pesquisar a parte da árvore genealógica aqui da família, da Itália. E olha que interessante, a minha trisavó nasceu no mesmo dia que eu, no dia 24 de maio de 1881. E aí eu comecei a ver toda a história da minha família. Minha família chegou aqui no Brasil em 1896, 10 filhos, viajando de navio. E aí, imagina como eles enxergavam o mundo naquela fase. Era outra coisa, não existia telefone, não existia televisão. Quais eram as crenças que eram instauradas naquele movimento? Quais são as crenças que foram passadas para frente? Então, muitas vezes eu vejo, principalmente pessoas que chegam no processo, é culpa da minha mãe, é culpa do meu pai. Cara, para pensar para trás. O que aconteceu? Como é que eles passaram todo esse processo? Agora o bastão está na minha mão. O que eu vou fazer com isso? Né? Então, eu acho que isso a constelação e a neuro, ela traz muito forte. Ou seja, vamos limpar, vamos liberar o que aconteceu, vamos olhar, vamos trazer para o nosso coração, para que a gente possa ter energia disponível para ir para frente.
né? Então, ou seja, as nossas crenças, e aí traz o Bruce Lipton. O Bruce Lipton, ele vem muito forte desde 1967 com a epigenética, né? Então, ou seja, as nossas crenças, elas estão controlando a nossa química, elas estão controlando a nossa biologia. Agora, cabe a nós decidir se vamos nos manter no mesmo padrão ou para um novo padrão. E aí que vem a consciência, fazer escolhas conscientes nesse sentido. Aí vem a atravessar o rio, né? Muitas vezes, quando nós não estamos... Paty, desculpa te interromper, mas só para a gente lembrar, né? Porque, claro, né, gente, na mentoria a gente vai destrinchar tudo isso, mas só cita um resuminho, assim, né, que é epigenética, a possibilidade da gente mudar também a nossa genética, não ter aquela visão rígida, porque muita gente pode não saber, esse nosso universo aqui, a gente tem, às vezes, uns termos, né? Então, só conta um pouquinho mais sobre essa biologia, a relação do tempo com a biologia, né? A epigenética é o que fora está realmente tendo intervenção dentro. Epi, tem alguns autores que falam em cima ou fora, genética dentro. Como o ambiente está influenciando a sua vida? Qual é a vida que você escolhe para você, tá? E aí já vem a responsabilidade. Como é que esse ambiente está influenciando a sua vida? Seu corpo, como é que o seu corpo e a bioquímica do seu corpo está influenciando as suas células? Então, ou seja, é a parte de fora que está realmente mostrando, ou quando você está... Atenção, deixa eu fazer só uma pontuação aqui. Quando você está inconsciente, tá? O mundo externo, ele tem realmente, né, uma intervenção no seu mundo interno. Mas a partir do momento que você começa a ficar consciente de todo esse processo, você percebe que você consegue comandar a sua genética, né? E aí que você começa a criar o futuro que você quer para você. E é por isso que a gente desenvolveu esse processo. Porque o Vitor vem muito forte com a constelação. Vamos eliminar, vamos incorporar no nosso coração para que a gente possa ir para frente. A Kel vai ensinar o quê? Você entrar em conexão com o seu mundo interior. Faz maravilhosamente bem, né? Os dois, aliás. E eu vou estar trabalhando o mindset. O porquê fazer? Qual que é a intervenção que tem no seu corpo ou no seu mundo externo? O que você verdadeiramente quer para a sua vida, né? Então, voltando agora... Incrível, né, Paty? Porque muita gente... Pensa bem, gente, como é que isso muda todo o nosso paradigma, né? A gente achava que a gente recebia ali pela genética uma tendência a ser deprimido, uma tendência a ser sei lá o quê, né? E claro, não é que você não receba isso, mas tem uma parcela que a gente tem controle, que é isso que ela está trazendo, entendeu? A gente vai explicar melhor, isso né? É o sobrenatural, né? Caminhar para o sobrenatural. Porque isso nos ajuda muito, saber desse fato, né? De que a gente tem controle de uma certa parte, vai ter uma parte que é genético, sim, mas uma parte depende de mim. E com a minha consciência, com a transformação das minhas emoções, eu posso, inclusive, influenciar a minha genética. Né? Eu posso e devo influenciar o que não está muito bom ali na minha genética. Isso é maravilhoso, isso é libertador. Né? Desculpa, sim. Volta lá, que eu achei importante fazer esse parênteses. Não, importantíssimo. Que muita gente não sabe o que é epigenética. Então, assim, isso eu dei no meu curso de psicologia positiva, nas primeiras aulas, mas Perfeito. Eu lembro que, inclusive, há pouco tempo atrás, eu fiquei encantada com isso. Que, uau, que incrível, né? O estudo lá dos ratinhos, mostrando que tinha uma diferença, que podia ser efetivamente comprovada em pesquisas e estudos. Então, sim. Perfeito. De forma muito sistematizada, mas... É legal. Eu vou embora, é bom que você me puxa, porque eu vou embora. Perfeita a colocação que você fez. Que a gente aqui é desse universo, né, gente? Mas eu sei que muita gente, inclusive eu chamei para vir hoje, deve estar assim, o que é isso? Entendeu? Então, mas foi ótimo, acho que já deu para entender. Inclusive, gente, eu só aproveitar que eu já interrompi um minutinho e falar que no fim, tá? A gente vai deixar uns minutinhos para vocês trazerem perguntas, comentarem, darem feedbacks. Então, vocês fiquem aí, podem anotar, aguardem um pouquinho, se tiver alguma outra dúvida, alguma coisa que não ficou claro, até para ajudar a gente, de repente, a organizar os próprios, né, para as próximas lives, enfim. Mas volta lá, Paty, para o seu raciocínio. Você quer falar, Vitor? Eu estava vendo minha dentista ali, mandar um beijo pra ela. Você estava dando tchauzinho. Achei que você queria falar. Mas é isso que a Kel falou, né? Antigamente... Eles estudavam uma parcela do DNA que comprovava,
né? Que a genética comandava a nossa vida. Então, se meu pai tem esse padrão e minha mãe, ou a doença, eu vou desenvolver essa doença. E aí nos coloca num padrão de vitimização, já que eu vou desenvolver, não tenho o que fazer. Mas agora, as últimas pesquisas, o que eles mostraram? Que de jeito nenhum. Dependendo do mundo externo que você escolhe, exemplo, um pai cardiopata. Se você comer sal, se você não cuidar da sua alimentação, não fizer esporte, você pode desenvolver essa cardiopatia. Agora, se você não comer sal, se você fizer exercício, você não vai desenvolver. Então, você tem o controle. E aí que vem o antinatural, né? Tem que fazer o antinatural. Muitas vezes a gente quer comer, continuar com a vida e quer resultados diferentes. Não. Tem que passar pelo antinatural para você chegar no supernatural, né? E isso a gente vai falar muito também daqui para frente nas lives. Então, ou seja, te tira de um padrão de vitimização e te coloca num padrão de protagonista da sua vida. Se eu não estou tendo o resultado que eu quero, o que eu tenho que fazer para conseguir? Né? Isso mesmo. É diferente, né? Maravilhoso. Então, isso mostra como não é só em relação a padrões de comportamento, padrões emocionais, que a gente pode e deve filtrar o que a gente recebe nessa primeira infância, né? É até em termos de saúde, em termos da sua genética mesmo, em termos de conexões novas em todas as áreas da vida. A gente pode voltar a ter esse controle, a gente não está refém, mas para isso a gente precisa se trabalhar. Né? Aquilo que a gente estava falando, tudo tem um ônus e um bônus, então não vai ser simples, mas é algo que vale muito a pena, principalmente hoje a gente tendo esse acesso, né, a tanto conhecimento que nos permite essas transformações. E eu queria falar uma coisa importante que me veio aqui, porque na constelação que eu fiz hoje, a gente foca muito na nossa dor, né, naquilo que falta. E eu tô falando da constelação de hoje que eu fiz da cliente, porque é o que me vem mais quente nesse momento. E ela focava muito em 2 pontos, que era a compulsão alimentar e a insônia. Só que ela colocava isso de forma inconsciente, esses padrões, e ia vivendo a vida dela durante muito tempo. Só que eu fui fazendo as perguntas, aí ela foi chegando à conclusão que a mãe dela também compensava as noites sem sono comendo. E aí o que a gente chegou a uma conclusão? Que a mãe dela, ela perdeu, a minha cliente perdeu a avó, então a mãe perdeu a mãe, e um dia que a mãe foi dormir e não acordou mais. E olha só que padrão tão interessante. Para as duas, tanto para a mãe quanto para a filha, dormir era algo perigoso. Porque se você dormisse, provavelmente você não iria acordar. E o que acontece? Elas compensavam um vazio inconsciente, deixando de dormir e ainda mais comendo. E aí a gente percebeu também que o padrão do feminino, a linha de dor, de sofrimento do feminino era muito maior. Vinha com uma carga muito, que eu posso falar, uma carga ancestral muito maior, que não começou com ela, não começou com a mãe, não começou com a avó. E o que acontece? Aquele padrão vai se replicando. Então, muitas vezes a gente foca na nossa própria dor, mas a gente não sabe a origem, de onde vem. E o grande ponto é descobrir, identificar essa origem. Às vezes a gente vai saber o início. Foi em 1700 e cacetada. A questão não é essa. A questão é saber que esse é um padrão que atua no sistema. E são informações, pessoal, que agem de forma inconsciente. A gente não sabe. E essas informações, elas não têm uma energia em si. Mas a gente sabe que elas existem porque elas possibilitam que os padrões sejam formados. O nosso corpo, os cientistas não sabem até hoje por que o coração é o coração, que o fígado é o fígado, que o pé é o pé. Eles não sabem, eles simplesmente não sabem. Mas de alguma forma isso acontece. Porque existe um caminho invisível que orienta essa energia, que é chamado de campo. O campo do inconsciente. E esse inconsciente ele está presente tanto quanto o consciente. Só que um é tão forte, ele é tão forte, mas ao mesmo tempo ele é invisível. Então, quando a gente deixa de estudar, deixa de acreditar, fala que isso é algo espiritual, enfim, a gente deixa de trazer uma possibilidade de cura. Por isso que compreender a origem dos padrões, identificar, na verdade, é fundamental para que a gente possa saber por que a gente chegou aqui. Eu trabalho muito com perguntas, então, onde eu estou, como eu cheguei até aqui, onde eu deveria estar e como ir até lá. Essas 4 perguntas são a chave da vida. Quando você compreende isso, compreende o seu corpo, você olha para o seu corpo, nossa, por que eu sou assim?
Tá, Vitor, eu compensava muito, eu tomava muito sorvete. Pra vocês terem ideia, se me dessem um balde de sorvete, eu tomava todos os dias. E aí vocês acham que eu gosto de suco verde, tomar todo dia um suco verde? Não, não, vou sendo sincero, que não gosto. Mas, apesar que é gostoso. Mas eu faço aquilo que precisa ser feito, porque eu sei que o resultado de fazer vai ser muito melhor do que eu ficar enchendo a minha barriga de sorvete, de coisas que vão me prejudicar. E aí você entendendo isso, você começa a entrar na postura de adulto. Você sai da postura infantil, de buscar nas coisas do mundo aquele vazio que você sente dentro. Então, eu acho que a raiz de tudo é a gente compreender a origem do nosso sistema familiar, a origem das nossas dores, entendendo o nosso sistema familiar, se as mulheres daquele sistema foram amadas, se permitiram ser amadas, se o amor ele conseguiu chegar nesse sistema, ou eram mulheres fortes, mulheres que estavam toda hora travando com o masculino, brigando, mulheres que eram as líderes de um sistema, de toda uma família. Porque você acaba saindo da sua polaridade do feminino e entra no masculino, e isso gera, consequentemente, replica uma série de padrões. Você vai ver os seus pais brigando, você vai ver um pai que trai, porque naturalmente esse pai que também sai do masculino está mais conectado com o feminino do que o próprio masculino que ele tem dentro. Naturalmente ele atrai uma mulher mais forte. Então, assim, a origem de tudo, a causa raiz é muito mais fundo, né? A gente não percebe, mas ela está aqui. Agora, quem quer buscar? É essa pessoa que a gente está aqui ajudando, porque são poucos que querem buscar de fato a própria cura, não é mesmo? Fiz uma reflexão aqui, sei lá por quê, mas... Nossa reflexão foi fundamental, né, gente? Eu posso até complementar rapidinho, que assim, inclusive, isso é a coisa mais importante que tem, que a gente vê pelas neurociências, pela psicologia, nossa neuropsicoterapia, que eu me baseio muito para ter o meu olhar nos tratamentos, das consultas e tal, defende justamente isso. A gente tem que trazer algo que seria simplesmente uma reação, né, dos nossos circuitos límbicos lá, aquele alarme que vem pela amígdala, e assim, fica ali congelado na amígdala, né? Que é um órgãozinho lá do nosso sistema de alarme, vamos dizer, para explicar de uma forma mais simples, para as pessoas entenderem. E trazer aquilo para o neocórtex, né? Para o nosso córtex pré-frontal poder jogar luz. Porque quando a gente traz algo que era uma lembrança traumática, que muitas vezes tem a ver os padrões que a gente está repetindo, a gente está tentando curar padrões traumáticos. A gente está tentando curar memórias ali que a gente ainda não solucionou, que a gente não elaborou ainda. Então, em primeiro lugar, a gente tem que identificar e da onde vem, né, esses padrões que a gente está repetindo, e depois a gente tem que fazer esse processamento emocional. A gente tem que trazer as emoções, as reações para palavras, né? Então, fundamental, que a gente chama, eles são fundamentais, né? A gente traz ali para a palavra, elaborando, né, num processo de terapia e tal. E o fato de você colocar palavras, isso é muito interessante, porque muda muito, não é um simples desabafar que já tem por si só um efeito de alívio. Mas assim, realmente aquilo traz uma sensação de controle. O fato daquelas emoções agora poderem ser contadas num ambiente seguro, com um terapeuta que passa uma segurança. Isso daí faz a gente reviver aquelas memórias com uma certa sensação de controle. Então, tem vários estudos hoje nas neurociências, né, Paty? Vou deixar a Paty complementar isso, que comprovam o quanto a gente pode realmente... Não é que você vai esquecer aquelas memórias, né? Mas você vai reduzindo aquelas reações emocionais. Primeiro, elas não aparecem mais de uma forma incontrolável, no momento, assim, que às vezes você se pega ali, né, chorando do nada. Não, você já tem um controle sobre aquilo, aquelas reações, elas já vão diminuindo, aqueles efeitos. Então, assim, tem várias evoluções que podem ser comprovadas hoje pelas neurociências. Então, assim, mas a psicanálise já falava isso, ó, Freud já falava isso antes das neurociências hoje poderem comprovar, que é chamado a compulsão à repetição, né? Então, que é muito isso que o Vitor estava falando, tem a ver com isso, né, num processo terapêutico, você está tentando trazer o inconsciente para se tornar o mais consciente possível. Então, no processo lá de elaboração, pela palavra, você vai trazendo aquilo e a gente vai entendendo porque a pessoa repete tanto. Essa compulsão
que a levava a repetir era justamente em busca de uma solução, era em busca de elaborar. Então, por exemplo, você está lá repetindo um padrão, até de uma consulta que eu atendi hoje, de relacionamento, que sempre a pessoa é controladora, e ela falando, eu percebo que eu tenho uma tendência a me submeter, e a pessoa é controladora, a pessoa é ciumenta, a pessoa manipula, a pessoa é autoritária. Aí a gente foi ver o quanto, da onde será que vem isso, né? Da onde isso parece com o que lá nas suas primeiras experiências? E aí, obviamente, a gente chegou lá na infância, onde a gente concluiu que os primeiros cuidadores tinham essa característica, que ela aprendeu a se submeter para não ter nenhum problema ali, para ser aceita, para ser amada. Muito do que a gente faz é nessa busca de sermos amados, porque nós nascemos muito vulneráveis, muito dependentes desse amor do outro. Então, até que ponto a gente ainda está nessa busca de amor, né? Por isso que a autoestima é tão fundamental também, porque a gente vai conseguir com a autoestima, com uma noção de si mesmo, filtrar e se blindar mais dessa influência do outro, dessa aprovação, essa necessidade de aprovação do outro. Mas é aquilo que as neurociências falam, não é que isso não venha, vai vir essa tendência, mas você pode ter um controle sobre aquilo, você vai administrando aquilo melhor. Né? E aí a Paty vai complementar agora um pouquinho isso aí, que eu acho que é total o nosso tema, né, Paty, em comum. Todos nós. Perfeito, Kel. Mas exatamente, trazendo um pouquinho, linkando com a outra live que a gente fez, nós estamos 95% inconsciente e 5% consciente. Então, o primeiro passo é você se tornar consciente. Como é que você se torna consciente? Até os nossos 7 anos de idade é um programa que está sendo instalado. Qual é a qualidade desse programa? E aí eu trouxe essa história da árvore genealógica. Todos eles estão repetindo o padrão, né? E o padrão que foi instalado também foi esse. Então, às vezes a gente tem a mania, às vezes condenar ou julgar pai e mãe, mas eles foram vítimas tanto quanto nós somos vítimas, né? E aí caiu a consciência, viu que aquilo está te impedindo, você está tendo o resultado que você quer, não está tendo o resultado que você quer? O que você vai procurar para você começar a ter? O autoconhecimento, ele é fundamental nesse processo. Se você não tem um centro muito forte, você não consegue, qualquer ventinho te tomba. Então, é a coragem de olhar para si mesmo e de viver a sua história. Mas só que para viver a sua história, cara, você tem que se colocar dentre as massas. Mas para se colocar dentre as massas, você realmente tem que saber quem você é. Para você saber o que você pode falar. Né? Então, é delicado esse trabalho, porque trabalhar com crenças é muito delicado, porque as crenças são as nossas verdades, né? Então, e aqui eu trago um exemplo. Muitas vezes a gente procura realmente na nossa família a aprovação. Mas quando a gente está começando um novo projeto, um novo estilo de vida, a gente vai errar, a gente vai cair. A gente vai ter que levantar. E a gente vai ter que aprender a lidar com a falta de visão das pessoas que não têm a mesma visão que a gente, né? Então, para isso que vem a neurociência. A neurociência, ela vem exatamente para você aprender a trabalhar esse seu quociente emocional. Equilibrar esse seu quociente emocional, que foi o que a Kel falou. Trabalhar essa amígdala, para realmente você não entrar nesse período refratário que faz você desistir do seu projeto, desistir do seu sonho e voltar ao padrão anterior. E aí que vem atravessar o rio da mudança, né? Essa que é a sensação antinatural. Você exatamente construir novas conexões neurais. E para você construir essas novas conexões, não é um dia, não é uma semana, não são 2 meses. Gente, o projeto é uma empresa de 2 a 5 anos, acabou. Tá, quer saber? Várias pesquisas que já realizaram, 295 dias, você vai ter que repetir todos os dias a mesma coisa. O mínimo. Mas é verdade. Agora, tem aquela... Imagina o quanto essa consciência está atuando nesse campo há gerações, né? Há quanto tempo existe uma consciência trabalhando e reformulando seus padrões. Por isso que a gente vê que mudar não é fácil, né? Não acontece da noite para o dia. Não chega aqui agora, pronto, vou mudar. Né? Então, o grande ponto, eu acredito, que seja essa consciência, que ela nos liberta. Porque Bert Hellinger nos diz que nós somos muito mais leais do que livres. Então, quando a gente reconhece isso, associa com esses conhecimentos, eu gosto muito de integrar tudo, né? E principalmente a neurociência, porque a neurociência nos mostra que quando nós identificamos no nosso desenvolvimento do cérebro, né, Paty? Eu gosto muito de falar sobre isso.
sobre as ondas cerebrais. A gente percebe que do 0 aos 2 anos, o nosso cérebro está em ondas delta. E dos 2 aos 6 anos, a gente está caminhando ali para teta. E o que são esses padrões de 0 a 6 anos? São padrões de ondas inconscientes. É como se a criança estivesse ali com os olhos abertos, só que dormindo. Então, tudo que acontece para a criança é a realidade tal como ela é. Então, ela vai absorvendo isso, vai absorvendo. Chega uma hora da vida que, chega o momento que ela cresce, lá, ali depois dos 10, 12 anos, ela traz aquilo para o inconsciente, mas para a realidade agora ela faz julgamentos do que é certo, do que é errado, do que ela vê que é bom, que deu errado, que faz bem. Só que aquilo que aconteceu lá atrás começa a vir influenciar, né? Porque ela começa a perceber a ótica da vida com aqueles padrões que ela recebeu. É por isso que ela trai aquele namorado lá, aquela pessoa que desvaloriza ela, que não dá atenção. E aí ela fica... Aí quando a gente vai descobrir mais a fundo, os pais também viviam esses conflitos, essas dores, essa dificuldade de construir boas relações. Então, o grande ponto quando você traz isso é que a gente perceba por meio do nosso corpo, né, por meio do nosso campo de consciência, aonde que a gente quer chegar. O que é diferente dos nossos pais, o que é realmente nosso. Como nós podemos fazer isso de forma, que eu posso dizer, de forma respeitosa. Então, quando a Kel diz que a importância das falas, de verbalizar, é a gente dizer, por exemplo, queridos pais, por favor, compreendam se eu fizer um pouquinho diferente de vocês. Eu também tenho a minha vida, eu também tenho o meu lugar. Independente do que aconteceu, a vida foi preservada. E a partir de hoje, esse padrão se encerra aqui. E quando você tornar esse processo cada vez mais consciente, você vai se ver avançando e saindo desse estado de dependência, de frustração, de raiva, porque você está devolvendo para quem é maior do que você. Quem tem mais capacidade para lidar com isso, mais do que você. É por isso que a lei da hierarquia é tão importante nesse processo da constelação, porque a gente percebe que tem coisas que a gente quer carregar que a gente não dá conta. E é quando você se rende, quando você entrega para aquele que é maior, você pode finalmente se liberar com respeito e amor, e não mais na dor. Porque enquanto você buscar honrar na dor, você só vai postergar o fracasso, postergar o sofrimento de todo um sistema. Por isso que até se sentir próspero nos requer sentir culpados por fazer diferente de muitos que vieram antes. Então, esse é um ponto importante. Perfeito. Não, muito importante e tem a ver com rasgar os contratos, mas de forma honrada, né? Esses contratos invisíveis que a gente tem com as famílias e tal, e realmente com esses cuidadores e principalmente esses primeiros modelos ali, essa projeção que a gente faz, né? Para os nossos pais, para os nossos cuidadores. Tanto que o Vitor bem lembrou ali das ondas cerebrais que a gente está nesses primeiros momentos da infância, que é justamente o que a gente visa utilizar num trabalho de hipnose, uma meditação mais profunda. A gente visa ir para os estados teta, né? Estados mais relaxantes, alfa pelo menos ali, que são ondas bem mais lentas, bem mais relaxantes. Para quê? Para justamente ali não ter uma guerra da mente, do ego, né? Daquele lado consciente que vai ficar falando não vou conseguir isso. Não, isso aí é muito difícil. Desculpa te interromper, mas eu preciso falar uma coisa muito importante que me veio como insight aqui. Será que quando Jesus quis dizer que só as crianças entram no reino dos céus, deixa elas passar, deixa elas entrarem, porque as pessoas que entram no reino se assemelham às crianças. Por quê? Porque as crianças têm essa capacidade de crescer nessas ondas. E nessas ondas nós somos imaginativos, nós somos criativos. Né? Nós acreditamos. Você até adivinhou uma livezinha que eu vou trazer sobre isso, né? No meu lá, um tema, exatamente porque eu estou vendo frases da Bíblia que batem com o que é falado hoje em dia na lei da atração. É a mesma coisa, mas enfim, esse é um outro assunto, né? Mas é justamente isso. Porque, literalmente, assim, você tem que ser co-criador, a gente está achando que é uma coisa de agora isso está muito em voga, numa outra linguagem. Mas se a gente for ver lá na Bíblia, entendeu? Nos primeiros escritos e manuscritos, né? Nos primeiros registros lá da sabedoria, das primeiras civilizações mais sábias, já se fala disso há muito tempo, né?
Enfim, mas esse é outro assunto que a gente ama também, que a gente vai falar, que já tem um tema programado, uma live programada aqui, depois a gente vai postar lá os temas das próximas lives, vocês vão ver que a gente vai falar sobre isso. Mas é muito essa questão, né, de manter uma certa pureza, uma certa ingenuidade, acreditar, porque quando a gente é mais novo, principalmente adolescente, criança, você tem ainda o seu sonho muito vivo, né, você acredita no seu sonho, você se deixa mover pelas suas primeiras paixões. Então, se você ama desenhar, você fica ali horas desenhando, e depois você imagina que você gostaria de ser um cineasta, ou que você gostaria de ser lá o quê. Você não fica, ai não, mas na realidade, não sei se isso daí vai ser possível. Tarará, né? Então, tem muito isso. Acho que faz muito sentido isso que você falou, assim como também, vou passar a palavra para a Paty, porque eu estava lembrando do que você falou, Paty, que é muito importante a questão do perdão para os nossos pais, para a gente não ficar vítima também, nem da nossa genética e nem desses sentimentos aí de mágoas com os nossos pais. A gente tem que ter compreensão que somos também muitas vezes vítimas de vítimas, né? Como os dois bem já colocaram aí. Podemos mudar essa situação de não continuarmos como vítimas, mas eles muitas vezes foram pessoas feridas que acabaram nos ferindo. Então, o perdão não é simplesmente para eles, ou para você vir a ter uma convivência legal, porque às vezes isso nem é mais possível, seja porque essa pessoa não está aqui, seja porque às vezes a convivência realmente é limitada, mas é para a gente mesmo, né? O perdão, em primeiro lugar, liberta a quem perdoou, porque a gente vai se libertar dessa mágoa, a gente precisa ter essa compreensão, trazer tudo isso à consciência para falar, bom, essa pessoa não tinha isso para dar, aprendeu dessa forma, fez às vezes com a melhor das intenções, não teve consciência do impacto que aquilo poderia gerar em mim. Mas eu preciso, como agora sou o capitão do meu navio, sou o senhor da minha mente, né? Posso transformar isso e fazer a travessia da minha vida, me libertando dessas mágoas, desses rancores do passado, dessas coisas que poderiam ser uma prisão, como muitas pessoas ficaram ali só repetindo padrões e se mantiveram numa prisão, né? Perfeito, é isso mesmo, Kel. Porque aí você libera, eles já deram o maior presente, que é a vida. Já tem a vida, já cresceu. Vai, agora a responsabilidade é nossa, é isso que eu falo. Eu olhando todos os meus antepassados, o bastão tá na minha mão agora. O que eu vou fazer com ele? Eu vou ficar reclamando com ele do lado, minha mãe, meu pai não me deu, e olha a energia que eu tô gastando com isso e a minha vida aqui acontecendo. Cara, o bastão tá comigo, agora é a minha hora de curar o meu sistema. O que eu vou fazer? Eu vou procurar estudar, eu vou procurar ferramentas, eu vou me trabalhar, porque se o meu padrão não está sendo funcional para o resultado que eu quero, o que eu tenho que olhar? Qual o profissional que eu tenho que procurar se eu não estou conseguindo fazer sozinho? Tem uma hora que a gente tem que aprofundar, tem que ir para o Dig Deeper, e é o que vocês falaram. A gente tem que entrar num ciclo cerebral para a gente conseguir essa cura. Se até os nossos 7 anos de idade nós estamos num ciclo cerebral, nós somos programados nesse ciclo, porque nós somos seres programáveis. Nós podemos nos desprogramar e nos reprogramar. Né? Então, ou seja, a neurociência ela vem muito forte nesse sentido, para a gente entender realmente esse processo, né? Esse processo da mente, esse processo do corpo. O que a gente tem que fazer para a gente conseguir virar para frente e conseguir realmente concretizar o futuro que a gente quer. E foi muito legal o que você trouxe, porque tem uma hora na vida que a gente perde a capacidade de sonhar. Tantas pessoas do você acha que você vai conseguir? Você não vai. Você acha? Imagina. E aí a gente para de aprender. A gente acredita mais nos outros do que na gente, né? Isso acontece também muitas vezes em família. Porque quando a gente é pequena, a gente erra, não tem como a gente nascer sabendo. Hoje em dia as crianças estão muito mais antenadas do que na minha época, né? Elas já nascem curando, é impressionante. Mas na minha época, gente, não tinha como. Então eu errava mesmo. E eles, muitas vezes, eles acabam ficando com essa imagem na cabeça deles. E quando a gente começa realmente a praticar resultados, a gente tem que trazer o resultado. Não fica esperando a aprovação das outras pessoas. Vai, se trabalha, faz. E você mostra o resultado, né? Então, é muito importante fazer essa passagem. Aí que entra, né, o processo. E aí que entra a travessia. Porque no meu caso, foi muito difícil essa fase para mim. Eu tive que estudar muito. Eu tive que estudar constelação, neurociência, epigenética, medicina, para entender esse processo. E o que você falou, que é muito importante, as pessoas precisam falar.
Porque quando você fala, você tira essa densidade de dentro, né? E aí você começa a ficar mais sutil, você começa a ficar mais leve. E mais quando você fala, você se escuta. E quando você se escuta, às vezes você presta mais atenção no que você está falando. E é um processo muito bonito de cura. Tanto para você aliviar, quanto para você se reprogramar. Já vem aí aquele cientista russo, o Piotr Gararev, que ele fala que as nossas células, elas são realmente reprogramáveis. O nosso DNA é reprogramável pela voz, né? Pela vibração. Aí vem a bioquinesis, vem as frequências, vem a música. Como é que a gente vem, né, nos reprogramando todos os dias, tá? Então, essa parte da cura do Vitor é fundamental. Todo mundo sabe, eu acho que todo mundo que me acompanha sabe que eu sou completamente apaixonada por constelações, né? Porque me curou demais. Me curou demais, a Raquel também, me curou demais, sabe? Muitas coisas que eu não enxergava. E eu falo tanto de às vezes, culpar os pais, porque eu estava num posicionamento desse. A hora que eu falei, levanta, vamos, a vida é sua. Levanta e faz acontecer, né? E aí a gente pega e a gente vai estudar para fazer isso acontecer. Né? Agora, e eu tenho certeza. Eu queria falar um ponto importante, que você falou dos sonhos, né? Quando as pessoas perdem a capacidade de sonhar. E hoje em dia, fazendo as constelações, eu já estudei várias metodologias, vários caminhos, né? Já fiz várias constelações, já participei de várias constelações. E hoje eu vejo que o grande resultado é a pessoa terminar o processo da constelação olhando para a vida. E quando ela olha para a vida, ela não olha para o pai e para a mãe, porque o pai e a mãe, eles estão lá atrás. E quando elas olham para a vida, elas estão olhando para os seus sonhos. Elas não estão olhando um para a cara do outro, para o esposo. Não estão olhando um para a cara do outro esposo. Porque quando os filhos percebem que os pais são movidos pelo olhar para a vida, pelo olhar para os seus sonhos, é que esses filhos também se permitem caminhar para a vida. E aí os filhos não vêm do excesso, não vêm do vazio que algum dos pais teve, de algum momento de dor, de frustração. Eles vêm do excesso de amor. Porque quando esses filhos percebem que os pais caminham para lá e que lá é um lugar bom, eles também caminham para lá. Então, grande dificuldade hoje que eu vejo das pessoas é realmente ter um sonho, um projeto. Porque quando você direciona a sua energia para esse lugar, tudo passa a crescer. E as suas dinâmicas disfuncionais da sua família, elas passam a te afetar menos. Não é que elas não vão deixar de afetar, elas vão afetar, eu estou falando. Os padrões que eu tenho consciência, às vezes, quando eu baixo a energia, às vezes eles chegam. E se eu não decido me manter no meu sonho, eu sou atingido. E aí eu fico naquele lugar. Por isso que o processo de coach, às vezes, ele é um pouquinho perigoso quando só motiva a inflamação, né? A chama. Porque, na verdade, o grande objetivo é identificar a causa raiz. E quando você cair, você sabe que pode levantar. Porque a sua criança passa a confiar em você. A sua criança passa a depender de um único adulto, que é o seu, e não do seu pai, e não da sua mãe. Então, tudo que é externo passa a perder essa força. Toda essa busca externa, assim, de um pai, de uma mãe, de um esposo que cuide de você, de um professor, de um terapeuta que esteja sempre ali como aquela muleta, é porque você passa a ter essa força dentro. E aí todos os processos eles passam a ser desnecessários. Os pais passam a ser desnecessários porque eles já cumpriram a função de pai e mãe. E agora você pode ir para a sua vida sabendo que você é o pai e mãe da sua criança. Então, tem uma série de pontos que eu acho fundamentais a gente ter essa consciência, estudar, porque só a verdade, né? Só conhecereis a verdade vos libertará. Hoje eu tenho muita paixão pela neurociência, porque eu vejo que a neurociência baseia muito do que a constelação traz, né? Claro, tem pontos que ainda ficam vagos, mas a gente não pode saber tudo, né? A gente tem que acreditar no desconhecido, e é o desconhecido que nos move, né? A nossa paixão. Se fosse tudo concreto, se a gente já soubesse tudo, talvez a vida não teria tanta graça. Nós ficaríamos no mesmo lugar. Tem que, às vezes, deixar um espaço também para o transcendental agir, né, gente? Por isso que eu acho importante manter tanto essa pureza, essa fé nos sonhos, como também uma fé nas infinitas possibilidades, né? Que o quantum
Pode nos trazer. Então, assim, deixar também o transcendental agir. Muita gente ali estava comentando, tenho dificuldade de perdoar e tal. Às vezes a gente também tem que ter uma humildade e continuar no nosso processo, mas também pedir por essa força transcendental. Daí que entram as terapias multidimensionais, né, que até a gente utiliza, eu e Paty, no nosso projeto. Enfim, daí que entram tantos estudos fascinantes que comprovam que não estamos sozinhos aqui, né, e que somos todos um. E que, no fim das contas, a gente vai acessar esse amor de alguma forma, né? Seja esse amor aí transcendental, vindo dessa fonte divina, criadora de todos nós, como esse amor que nós mesmos podemos nos dar, como o Vitor bem falou ali, de voltarmos a ser pais e mães da nossa própria criança. Então é muito importante a gente trabalhar essa nossa criança ferida, que muitas vezes está lá sozinha até hoje, está sem ferramentas para lidar. E hoje, como adulto, nós podemos buscar essas ferramentas que ela, de repente, não teve um adulto ali mais sábio, mais forte, mais maduro, para trazer essas ferramentas, para acolher aquelas primeiras dores. Então, tudo bem, ela não vai ficar se lamentando com aquilo. Aquela frase muito famosa que eu sempre trago, né, do existencialismo, que é não importa o que fizeram de mim, e sim o que eu faço com o que fizeram de mim. Então, foi assim, não precisa mais ser sempre assim. Não é porque foi assim, uma vez que será sempre assim. Ali eu estava no estado de hipnose, aquelas experiências foram registradas, mas hoje eu posso mudar, hoje eu posso fazer essa transformação. Então, assim, isso que é muito importante lembrar. Inclusive, gente, queria fazer um parêntese aqui, que quinta-feira agora, no Quinta Zen, já fazendo uma propagandinha, ó, eu vou fazer uma live voltada para esse assunto da criança interior. Eu já tinha feito uma live de criança interior e vou fazer outra. Vai ser uma cura da criança interior, parte 2. E isso só como palhinha, porque, obviamente, na nossa mentoria Travessia, nós vamos fazer muitas vivências e trazer muitos sistemas, né? Então, como a gente já está aqui no finzinho, já quero ir fechando aqui, trazendo esse lembrete para vocês, que mais para o fim, né? Mais lá perto de março, a gente vai falar mais sobre a mentoria, mas isso aqui é uma live de esquenta para quem chegou depois, várias pessoas chegaram atrasadas, né? Onde nós vamos unir forças numa futura mentoria que iremos começar em março, mas que até lá nós vamos trazer muitos conteúdos com temas referentes ao que nós vamos estar trabalhando e que cada um aqui nas suas práticas foi trazendo como prioritário, né? Temas que a gente achou prioritário para a pessoa dar aquele pulo, aquele salto quântico na vida dela e fazer a travessia, que é o que a gente está chamando, né, dessa grande transformação que a gente pode fazer através dessa busca que começa em nós mesmos, né? Então, queria passar a palavra só para vocês fecharem. Eu sei que esse tema é fascinante, daria para a gente ficar aqui falando muito e muito, mas não sei se tem alguma... Enquanto vocês falam aí com o pessoal, vamos ver se tem alguma pergunta. Alguém quer fazer alguma pergunta? Pergunta Aqui, uma pergunta no comentário, acho que do Luiz, né, sobre a dificuldade de perdoar. Eu acho importante falar rapidamente que muitas vezes essa questão do perdão é porque a gente tira um pouco da nossa responsabilidade diante do outro. Pode ser, sim, claro, a maioria das vezes tem acontecimentos que chegam até nós que são que os outros têm uma grande interferência na situação. Mas chega um momento da vida que a gente precisa apenas aceitar, que é sentir o que aconteceu. E, na verdade, eu até errei o meu processo, que eu sempre falo que primeiro você se rende. E quando você se rende, você não consegue mudar aquilo que já aconteceu. E se você se rende, a partir de agora você tem a possibilidade de aceitar. E se você aceita, você para de quê? De colocar resistência. Quando você deixa de colocar resistência em algo, você naturalmente libera, o que pode ser chamado de perdão. Porque eu gosto de utilizar mais a palavra liberar. Porque se você tem resistência a algo, então você diminui o seu fluxo de energia em todo o seu campo, né? Porque aquilo passa a ser concentrado. Você está trabalhando seus pensamentos, seu corpo, naquela estrutura física, mental, emocional, vibração. A partir do momento que você libera essa carga dessa aceitação, por meio da aceitação, você passa a liberar também energia no seu campo. Que isso que o Dr. Joe Dispenza até chama de energia eletromagnética, assinatura eletromagnética que existe no nosso corpo. E isso hoje é comprovado por meio da ciência, mas é engraçado que quando Jesus diz perdoar 77 vezes 7, né? Acredito que é nesse sentido aí, é porque ele fala para a gente não ficar remoendo a mesma coisa várias vezes, porque senão a gente perde energia. E um corpo sem energia é um corpo doente, que adoece e caminha para a morte. E o nosso corpo sempre nos revela qual é o caminho à loucura, qual é o caminho à morte, né? Então, quando você chegar
essa encruzilhada, decida olhar para os seus sonhos, para a sua vida, parar de repetir os padrões que não são seus, porque o outro lado do rio pode ser muito mais saudável, né? Muito mais prazeroso. Não, inclusive, quando a gente solta essa energia, que a gente fica ali prendendo, né, naquele tema, com aquela mágoa, com aquela pessoa que nos fez mal de alguma forma, que a gente atribui os nossos males, né, e tal, aquela energia volta pra gente. Então é muito importante isso, né? Isso tá até naquele livro do Quinto Compromisso, não sei se vocês já ouviram falar, naquele livrinho que a gente vai até trabalhar, dos 4 compromissos, e aí tem o quinto compromisso, que é da filosofia tolteca, que ele fala sobre isso, que você soltando aquela energia que estava te consumindo, na verdade, aquilo volta para você. Que é o que eu falei, né? O perdão vai libertar, em primeiro lugar, nós mesmos. O Márcio trouxe aqui, perdão seria liberar energia ruim. Eu vou falar outra coisa. O perdão na verdade, não só o perdão, mas até mesmo a energia de alegria pode ficar acumulada no corpo e você não sair daquele momento que viveu no passado. Então, às vezes, você pode ficar tanto uma imagem que aconteceu lá atrás de alegria. Não precisa ser negativo, um perdão, né? Que no exemplo que a gente trouxe, mas uma de alegria. Às vezes aquilo, você fica com medo do desconhecido porque aquilo que você viveu foi muito bom. E aí você não vai mais reviver a mesma emoção. Então tem gente que se prende até mesmo em energias positivas. Então o grande ponto mesmo é a gente perceber que a vida só se vive no momento presente e acordar é a coisa mais, acho que é o maior presente que a gente tem, né? Que é acordar e poder fazer um pouquinho diferente dos nossos pais, fazer um pouquinho diferente dos nossos ancestrais, por mais que às vezes não seja fácil, mas é a única escolha que a gente tem, que é continuar conscientes de quem nós somos. Fácil não é. É o equilíbrio mesmo do vertical, que é a nossa conexão com o nosso mundo interior, né? Nossa conexão com o 7º plano, e o horizontal, que é o mundo externo, né? Então, eu acho que os dois andam juntos. Como é que você está se trabalhando? Por que te doeu tanto, né? Principalmente, esse tipo de situação permanece no seu mundo externo, né? Então, você já tem todo um processo de cura, todo um processo de mudança envolvido aí, né? Então, o que eu preciso eliminar? O que eu preciso trabalhar em mim? E qual que é o futuro que eu quero para mim? Então, é a estratégia, né? É a estratégia, é realmente liberar para você poder fluir. Mas a conexão com a sua criança, com o seu mundo interior, ele é fundamental. É o primeiro processo que é essencial ter. Porque é aí que você vai ter energia para que você possa criar e fazer escolhas conscientes, principalmente, né? Eu acho que essa é a mensagem que eu deixo assim para o final, é o equilíbrio, né? Como você vem procurando o equilíbrio horizontal e vertical para a sua vida, se mantém em equilíbrio. Exatamente. Muito bem, Paty. E é isso, né? Lembrando de sempre cultivar o amor próprio, né? Então, vai pensando um pouquinho. Vocês estão convidados aí para minha live de quinta-feira, tá? Às 8 da noite. Vou trazer um pouquinho mais também sobre isso, de como é que está essa nossa criança interior. Mas, obviamente, como eu já falei, nós vamos trabalhar muito isso. Então, esse assunto é profundo, dá muito pano para manga. A gente poderia ficar horas aqui falando, né, gente? Por hoje a gente fica por aqui, mas foi uma palhinha justamente de esquenta, ó, para vocês irem refletindo, pensando, né? O que eu preciso curar ainda dentro de mim, o quanto isso tem a ver com a minha criança interior, com as minhas primeiras experiências lá na infância, o que eu aprendi com meu pai de bom, de não tão bom, com a minha mãe, né? O que ficou desses primeiros cuidadores, enfim, desse primeiro ambiente, o que ficou ali como coisas que eu considero positivas, que estão me levando a crescer, ou coisas que estão me dificultando a alcançar os meus objetivos, os meus sonhos, que estão relacionados de alguma forma com as minhas crenças limitantes. Já anota isso, é muito importante anotar, porque como a gente sempre fala nessa coisa de trazer aqui para o córtex, né? Quando a gente anota, além de que tem a ver com a lei da atração também, você já está materializando alguma coisa, tá? Então você vai anotando aquilo e depois você pode até botar uma frase de impacto positiva, né? Porque essas frases aí, esses self-talks, né, essas falas interiores, elas têm muito a ver com o que a gente está manifestando no nosso exterior. Então, assim, no fim, coloca uma frase positiva. Foi assim, não precisa mais ser assim. Posso ir além, eu sou o capitão do meu navio. Uma dessas frases aí que a gente está falando, né? Eu sou o dono da minha mente, tá? Eu sou do controle. Enfim, não importa o que fizeram de mim, né? E sim o que eu faço com o que fizeram de mim. Enfim, então...
É isso, gente. Deixa eu só, muito obrigada pela presença de vocês. Eu conheço aqui com a Valquíria, com a Cris. Tirem um print, vocês que já me conhecem há tanto tempo. Tirem um print desse momento. Postem lá para a gente comemorar. Né? Vamos tirar. Todo mundo. Vou postar também nos stories para falar que foi incrível a nossa live. Obrigado. Só para responder rapidinho, o Lopes Terapia está perguntando se essa mentoria vai ser uma formação. Olha, a princípio a gente está no primeiro módulo, depois a gente vai ter um aprofundamento e depois a gente pode pensar num modelo formação. A gente ainda não está, não é ainda essa a proposta agora, né? A gente ainda está muito voltado em nos trabalharmos, em unirmos essas ferramentas para fazer aquela travessia, aquela grande transformação, aquele salto quântico nas vidas de todos nós, porque nós também vamos sendo transformados enquanto isso. Né? Quem ensina é quem mais aprende. Não, pessoal? Muito obrigado. Então, até terça que vem, eu não lembro exatamente qual é o tema, mas nos vemos em mais um episódio da Travessia. Não é novela, tá? Não é novela. Melhor que a novela, porque isso aqui vai mudar de fato a sua vida. Gratidão pela presença. Aqui nós somos protagonistas, né? Nós somos protagonistas da nossa vida. A gente não está ali só assistindo de espectador, não. Tá? É para cada um de nós aqui fazer a travessia da nossa vida. Para a gente chegar juntos no despertar da consciência, né? Para que ninguém fique para trás. Bora nessa. Um beijo enorme, tchau. Muito obrigada, viu, pela presença de todos vocês. Terça que vem, esperamos vocês. E quinta também, Até. tem quinta aqui. Beijo.